mais um devocional Palavra que Transforma. Estamos numa série de ministração a respeito da minha vida com Deus. E hoje vamos falar do nosso caráter. Algumas pessoas, elas se pautam naquilo em que ela é, como ela foi ensinada, educada. Ela fundamenta todo o seu caráter, todo o seu jeito de ser, daquilo que ela já viveu, das suas histórias, das suas experiências. Quando na verdade, quando nós decidimos viver na presença de Deus, ter uma vida com Deus, é preciso que o nosso caráter comece a ser transformado diante daquilo que o Senhor quer para nós, do que Ele tem nos ensinado. Não é como queremos, não é como desejamos e ainda não é nosso jeito de ser diferente para cada lugar. E o Senhor, Ele fala no livro de Levítico, no Antigo Testamento, a respeito de diversas leis. No capítulo 19, no versículo 2, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. O Senhor disse, a partir do momento que decidimos caminhar com Ele, decididas a viver na vontade de Deus, decididas a ter o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador e decididas a ser direcionadas, orientadas pelo Espírito Santo, significa então que esse versículo ele tem que ser regido na nossa vida. Precisamos ter esse entendimento de nos separar daquilo que é errado e buscar a santidade em Deus, em processo, mas buscar essa santidade. E diante de todo o ensinamento que o Senhor descreve neste capítulo, como em outros capítulos, referente à lei, ele fala no versículo 11, não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Quantas mulheres decidem mudar, mas elas decidem mudar na frente de outras pessoas, de pessoas que não estão em seu convívio diário. Por exemplo, em sua casa, ela é uma pessoa briguenta, uma pessoa que não busca a santidade, que não busca se separar do erro, mas fora de casa, quando quer mostrar às outras pessoas o quanto ela não é mais briguenta, ela é calma, ela sorri, mas na verdade, dentro de casa, no convívio da intimidade com aqueles que estão diariamente com ela, ela realmente mostra que ela não foi transformada. Então, o que o Senhor diz aqui, que nós precisamos ser santos porque Ele é santo. Nós precisamos nos separar do pecado e dos erros em processo de aprendizado, mas já decidimos nos separar do erro, entendendo que nós não podemos usar de falsidade para com os outros. Naquilo que eu já fui transformada, que eu entendo que eu fui transformada, eu preciso dessa transformação em todos os lugares onde eu quer que eu esteja. Seja dentro de casa, com a minha família, como também em sociedade, no trabalho, em todos os lugares. É claro que em casa eu tenho mais liberdade para algumas descontrações com a família que eu não posso ter no trabalho, mas o meu caráter, ele é único em todos os lugares. E qual é este caráter? O caráter de Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, quando ele ensina os seus discípulos no Sermão do Monte, no capítulo 5 do livro de Mateus, a partir do versículo 33, diz assim: outro sim ouvistes que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. O que o Senhor estava lembrando a este povo, eles achavam muito pesado jurar ao Senhor para cumprir alguma coisa. E o Senhor Jesus vem até estes homens e os ensinam que não é jurar nem pelo Senhor, nem pela criação do Pai, como eles faziam, acreditando que jurar pela criação seria mais ameno do que jurar pelo Senhor. Eles seriam mais perdoados se eles não conseguissem cumprir. E o Senhor diz, não é assim que procede, nem pelo Senhor Deus e nem pela criação. Desta forma ele diz no versículo 37, seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Nós não precisamos jurar a nada para cumprir aquilo que
decidimos cumprir diante da transformação do nosso caráter. Se você antes era uma mulher que não pagava, por exemplo, as suas contas por displicência, por gastar mais do que podia, e hoje você diz ao Senhor que vai ter mais controle, que vai ser uma mulher mais sábia nas suas finanças, por exemplo, isso deverá ser cumprido, não porque você jurou ao Senhor, mas porque a sua palavra é sim, sim e não, não. Nós temos que ser mulheres honestas diante de Deus nas nossas transformações, naquilo que o Senhor nos pede para sermos transformadas. E o que nós somos em um lugar, precisamos também ser em outros. E o Senhor fala que aquilo que sair dessa condição do sim, sim e não, não, é procedência maligna, ou seja, não vem de Deus. É algo que você diz que quer ser transformada, mas você não se apropria dessa transformação e diz que em casa você é muito mais provada do que lá fora. Lá fora é mais fácil ser gentil. Dentro de casa é muito difícil, porque você não consegue praticar a gentileza em função dos comportamentos da sua família. Mas não pode ser assim. O Senhor diz que precisamos ter um comportamento de sim, sim e não, não. Ou eu sou gentil com todos, ou eu sou uma pessoa falsa, dizendo à sociedade que eu me transformei pela palavra do Senhor, e em casa eu expresso que eles não são dignos da minha transformação, porque ali eu posso ser verdadeiramente quem eu sou antes da transformação. No livro de 1 Pedro, em parte do capítulo 1, ele fala sobre a exortação à santidade. Então, são ensinamentos daquilo que nós precisamos realmente ser transformada para alcançar a santidade, para nos separar daquilo que é errado. E no versículo 14, diz assim: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Nós até acreditávamos que ser impaciente para algumas coisas era correr atrás daquilo que era necessário para nós, pela nossa ignorância, por não saber o que era primordial para o nosso caráter diante de Deus. Antes, na nossa ignorância, nós poderíamos até ser uma pessoa briguenta, porque o outro brigava conosco, e nós achávamos que deveríamos tratar tudo na mesma moeda, e já identificamos que isso não é correto. Como filhos obedientes aqui, à palavra do Senhor. Nós precisamos ser obedientes à palavra dele, e a nossa atitude de sim, sim e não, não deve ser constante e verdadeira na nossa vida. E ele continua aqui no capítulo 2, no versículo 1, deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimento e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. De todas as características que ele coloca aqui neste versículo, do qual nós não podemos mais proceder, eu chamo a nossa atenção ao fingimento, que é a reflexão do dia. Não fingidos. Nós não podemos ser mulheres fingidas, onde o nosso caráter num lugar é diferente do outro, porque achamos que assim a nossa vida na sociedade será bem vista, e os de casa pouco importa. Mas não é isso que o Senhor deseja para a nossa vida como mulheres cristãs, obedientes à palavra dele, que tem uma vida com Deus. E ele fala: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos. Nós precisamos desejar como um bebê que deseja ser amamentado por uma mãe. Nós precisamos desejar ser alimentadas pela palavra do Senhor e dependentes nessa palavra, porque um bebê ele é totalmente dependente, ele não tem como fazer o seu próprio leite para se alimentar. E da mesma forma não existe nós prepararmos a nossa própria palavra, o nosso próprio conceito para que sejamos aprovadas por Deus. A fonte só é uma, é do nosso Pai, da palavra do Senhor, que transforma a nossa vida a partir da Bíblia. E assim nós vamos crescendo na presença de Deus. Não adianta você na sociedade
dizer que a paciência foi alcançada no seu caráter, sendo que em casa não. Não adianta na sociedade o amor ao próximo aparecer e dentro do lar não. Então observe as suas atitudes, observe as suas falas na sociedade e dentro de casa. É esses dois contrapontos que definem quantas pessoas nós somos na nossa vida. Se nós somos 2, 3 pessoas, dependendo do local onde nós estamos, ou nós somos uma única mulher, dependentes e obedientes da palavra do Senhor que nos transforma, da misericórdia e o amor do Senhor. Ele te alcança diariamente e Ele quer te resgatar, Ele quer te chamar para perto, para verdadeiramente você ser transformada, para testemunhar quem Deus é na sua vida, tanto na sociedade como no seu lar. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.